Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E abrimos nosso boletim falando de oportunidade. E uma super oportunidade para os estudantes de Maringá. Estão abertas as inscrições para o programa de intercâmbio com destino à França. A repórter Luciana Macedo tem mais informações. Olá a todos! Os alunos que estão cursando a segunda série do ensino médio em 5 colégios paranaenses que oferecem o Centro de Línguas Modernas Estrangeiras já podem se inscrever para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo com destino à França. Nesta edição, o programa funcionará em regime de reciprocidade, ou seja, 40 estudantes franceses virão ao Paraná e, em seguida, 40 alunos paranaenses irão para o país europeu. As famílias dos estudantes paranaenses selecionados receberão os alunos franceses que chegarão a partir da segunda quinzena de maio e ficarão responsáveis por seus gastos essenciais, como alimentação, transporte até a escola e também internet. Depois, em setembro, será a vez dos alunos paranaenses irem para a França e serem recebidos pelas famílias dos alunos franceses. A duração do intercâmbio na Europa será de 6 semanas, período em que os estudantes paranaenses receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 2.400, que será concedida pela Secretaria de Estado da Educação. As inscrições vão até o dia 5 de março. A lista com o nome dos colégios paranaenses e os demais critérios para as inscrições podem ser acessados na página da Secretaria de Educação na internet. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. PCD é a abreviação de Pessoa com Deficiência, usado desde 2006, quando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas foi publicada pela ONU, Organização das Nações Unidas. O termo se refere à pessoa que tem alguma deficiência, seja ela adquirida ao longo da vida ou de nascimento. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, cerca de 8,4% da população brasileira é PCD, o equivalente a 17,3 milhões de brasileiros. Mundialmente, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham alguma deficiência, aproximadamente 15% da população, segundo o relatório da OMS. Nos últimos anos, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência tem apresentado avanços no Brasil, mas ainda há muito a ser feito para garantir a inclusão desses profissionais em todas as áreas e setores. Um dos principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho é a falta de acessibilidade. Muitas empresas ainda não possuem condições adequadas para receber esses profissionais. O trabalhador PCD, pela legislação atual, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador normal. Daí tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no local que ele for trabalhar, é essencial a acessibilidade. A função para a qual ele é contratado para trabalhar tem que ser adequado a doença que ele tiver. O valor do salário, ele tem direito ao mesmo salário que uma pessoa normal se ele exercer a mesma função, e ele pode ter jornadas de trabalho diferenciadas por conta da condição dele. No Brasil, existe aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Embora a Constituição Federal garanta a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a realidade ainda é bem diferente. Às vezes o próprio candidato não se interessa pela vaga por conta das condições do trabalho, por conta do valor do salário. Às vezes a empresa não dá as condições mínimas, questão da acessibilidade, ou então de repente a vaga aberta na empresa não é adequada para uma pessoa com PCD, então os motivos podem ser os mais diversos. Apesar desses desafios, existem iniciativas que contribuíram para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei de Cotas estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, dependendo do tamanho da empresa. Além disso, existem programas e incentivos fiscais para empresas que contratam esses profissionais. Esta empresa de atendimentos em Curitiba tem mais de 300 funcionários. 30 deles é PCD.
E segundo a responsável pelo recrutamento, a diversidade é uma bandeira da empresa. A chance de crescimento deles, né? Eles já têm essa dificuldade de encontrar vagas, né? Então, quando eles conseguem entrar na empresa, essa oportunidade de crescimento, né, valida, né? Todo profissional busca. Mesmo com um ambiente incluso e livre de preconceitos, a empresa tem dificuldade para ocupar todas as vagas para pessoas com deficiência disponíveis. As dificuldades estão mais relacionadas, né, aos requisitos básicos. Muitos acabam não tendo acesso ali à escolaridade, até o próprio laudo médico, né? Então é uma barreira que a gente encontra na contratação. A gente precisa ter o laudo atualizado com o CID, né, que descreva a deficiência da pessoa e as limitações, e às vezes na hora da contratação não tem. Então acaba sendo, né, uma barreira. Sharon tem 24 anos e está há 6 anos trabalhando no setor de tecnologia. Ela nasceu sem a visão de um dos olhos e conta que já sofreu preconceito em outras empresas. Fiz uma entrevista para assistente administrativo, né, numa empresa, e o pessoal na época falou que o meu perfil não combinava com a vaga, né, até aí tudo bem. Só que depois eu descobri que era por causa da minha doença no olho, né? Então, esteticamente falando, o pessoal não quis me contratar por causa disso. Há mais de 3 anos, Neivo é porteiro na empresa. Com deficiência auditiva, ele recebeu a oportunidade depois de inúmeras vezes ter dificuldades para encontrar trabalho. Eu vejo assim que eles estão melhorando, eu vejo assim, mas há alguns anos atrás assim, a gente percebia que a gente tinha todo o perfil, não só eu como demais pessoas que eu já presenciei, né? Que tinha todo o perfil para poder trabalhar, mostrar o seu trabalho profissionalismo, né? E daí, infelizmente, não chamavam nem para o trabalho. Para eles, a maior conscientização sobre a importância da diversidade é a inclusão no ambiente de trabalho. Faz 6 anos que eu estou aqui, então eu entrei como operadora júnior, né, no telemarketing, passei para monitoria de qualidade, fiz outros recrutamentos internos para back-office, né, ajudar em operações. E atualmente eu estou na tecnologia, né, eu fui contratada como analista júnior de TI e agora estou como sênior. Então, durante todos esses anos, eu tive as oportunidades, mesmo tendo essa limitação. Então, a gente entende que é importante a inclusão de PCDs nas empresas e como tem empresas que se diferenciam nesse sentido, né? Graças a Deus, isso está dando uma oportunidade ótima de a gente estar mostrando a capacidade e a competência que a gente tem hoje. E vamos falar de uma preocupação para o meio ambiente. As camadas de gelo podem derreter mais rápido do que se pensava. É o que afirma um estudo publicado esta semana na revista Nature. Vamos acompanhar. As camadas de gelo do planeta podem derreter e elevar o nível dos oceanos em vários metros, com um aumento no aquecimento global de apenas 0,5 grau. É o que afirmam estudos recentes que destacam interações climáticas até então ignoradas. As camadas de gelo da Groenlândia e Antártica perderam mais de 500 bilhões de toneladas anualmente desde 2000, o equivalente a 6 piscinas olímpicas a cada segundo. Mas os modelos climáticos subestimaram, até o momento, sua contribuição na elevação do nível dos oceanos, considerando apenas o aumento das temperaturas terrestres e ignorando as interações entre a atmosfera, os oceanos, as camadas de gelo e algumas geleiras. Um estudo de pesquisadores da Coreia do Sul e Estados Unidos estabeleceu que, caso as políticas climáticas atuais sejam mantidas, o derretimento das camadas de gelo na Antártica e na Groenlândia promoveria o aumento do nível do mar em aproximadamente meio metro até 2050. Esse número pode subir até 1,4 metros no pior cenário. Os pesquisadores têm como base os diferentes cenários propostos por especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. O estudo foi publicado na revista Nature Communications. A Quaresma iniciou na última quarta-feira e segue até o domingo de Ramos, no dia 3 de abril. Este é o período em que os fiéis católicos se preparam para a Páscoa e que marca também o início da campanha da Fraternidade, que foi lançada também na quarta-feira pela CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil. Neste ano, a campanha mais uma vez chama a atenção para a fome no país. Fomentar ações para minimizar impactos da fome da vida dos brasileiros, esse é o principal foco da campanha, que teve abertura no primeiro dia da Quaresma. Nesse tempo, a Igreja no Brasil quer propor que
A conversão proposta pelo calendário litúrgico também se direcione a uma verdade que transpõe unicamente a individualidade. Justamente porque a dignidade é igual para todos e professamos uma mesma fé e dizemos sempre que somos irmãos. Entre os objetivos da campanha está pressionar por políticas públicas que combatam o problema da fome no país e chamar a atenção para o tema, de modo a combater a cultura da indiferença ante a falta de alimentos na mesa dos brasileiros. Buscar iniciativas enquanto igreja, enquanto sociedade, de propor ações de promoção humana, para que as pessoas tenham a sua dignidade garantida, assegurada. E isso é um trabalho social, que a igreja também se propõe e propõe à sociedade, mas é um trabalho social no sentido também de políticas públicas, de superação da fome. Há mais de 6 décadas, a campanha da Fraternidade busca despertar a solidariedade para problemas da população em geral. É uma experiência que busca refletir também problemas que dizem respeito não apenas à vida pessoal, né, ou familiar, mas a toda a sociedade. Então a campanha sempre busca trazer temas de relevância social que, à luz da palavra, à luz do magistério da igreja, são capazes também de favorecer melhorias, né, para a vida de todas as famílias e a dignidade humana. Cerca de 30 milhões de brasileiros enfrentam algum tipo de insegurança alimentar. Os recordes que o Brasil vem conquistando na produção e exportação de alimentos foi abordado pelo arcebispo de Curitiba. Nos ambientes todos e nas estatísticas originadas em pesquisas sociológicas sérias, quanto desperdício, inclusive de alimentos. 2. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Será que está bom assim produzir alimentos para o mundo e ignorar a dor dos esfomeados do Brasil? Não se trata aqui de lançar pedras a esse ou aquele regime político ou esse e aquele regime econômico. Qualquer economia que ignora a dor dos fracos padece de insuficiências. E está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.